Jesus Cristo esteja com todos vocês. Que a graça, a benignidade, o amor, a soberania, a excelência de todo o majestoso e poderoso, o nosso Deus, único, fiel e verdadeiro, Senhor Jesus Cristo, a ti somente seja dado toda a honra, toda a glória, seja dado toda a honra, toda a glória. Nós devemos louvá-lo e engrandecê-lo ao nome do nosso Deus, do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua glória se manifeste neste lugar, que a tua presença cubra estes céus com uma nuvem da tua glória. Neste momento nós convocamos a presença do exército celestial dos céus para mover os céus, a terra, os mares, os oceanos, ao favor daqueles que buscam ao Senhor, ao teu Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor de todo o vosso coração, e Ele cuidará de vós. Nós nos encontramos no início de uma semana, na qual nós não sabemos o dia da manhã, mas nós temos a convicção que aquele que está em Jesus, ele está guardado, resguardado, ele está garantido a salvação, a vida eterna, para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus venha nos proteger nesta semana que se inicia, neste dia, neste final de dia, cair da noite, no qual nós venhamos a ouvir a palavra do Senhor, a apregoar a palavra de Deus. Você que está dentro deste canal, compartilhe esta mensagem, republique, mande para aqueles que estão nos vícios, nas drogas, doentes, enfermos, para que possam ser curados, libertados, restaurados, restabelecidos pela plenitude do poder do Espírito Santo. Senhor, venha de encontro a cada vida, a cada ser, a cada um irmão que adentrar neste canal, para que possa, Senhor, ser curado, libertado, para que possa, Senhor, ser restaurado, vivificado pelo poder do teu Santo Espírito. Vai de encontro aos que estão doentes, pelo nome de Jesus, sejam curados. Vai de encontro aos que estão oprimidos, sejam libertados. Vai de encontro aos que estão viciados, sejam libertados. Não sejais mais escravos do vício nem das drogas, mas sejais soldados de Cristo, em nome de Jesus. Senhor, transforma este lugar com o manto da tua glória, cobrindo a cada cidade, a cada bairro, a cada país, a cada irmão que adentrar a este canal. Venha ser cheio da graça, cheio da presença, cheio do Espírito. Venha ser transformado, vivificado, renovado, restabelecido. Que o Senhor venha de encontro à nossa semana que se inicia, nos guardando, enviando os teus anjos para nos guardar, para nos resguardar debaixo das tuas potentes mãos. Que a tua presença venha estar sobre o nosso ser, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Ó Senhor, vai de encontro àqueles que têm fome, que têm sede, que têm frio, que perecem nos leitos de enfermidade. Vai de encontro, Senhor, àqueles que estão nos países em guerras, nos reinos em guerras. Vai de encontro àqueles que estão perecendo, que estão morrendo. Alcance a vida deles pelo poder e a plenitude da tua palavra, que é viva, que é santa e que é eficaz. A tua palavra, a tua soberania, venha, Senhor, neste momento, em nome de Jesus, manifestar a presença do teu Espírito, tocando a profundeza da alma, a divisão do Espírito, porque o teu Espírito é santo, é vivo, o seu Espírito cura, salva, restaura, ressuscita morto. Nós cremos no Deus que é soberano, o Deus que está acima de toda a excelência, de toda a magnitude, de toda a presença. Nós estamos convocando o Senhor dos Exércitos Celestiais com o mover da tua glória, da forma sobrenatural, diante dos altos céus, diante da vida, diante dos mares. Venha, Senhor, como manto da tua glória, manifestar neste lugar, porque toda vez que nós oramos, o Senhor se faz presente, o Senhor se manifesta de uma forma sobrenatural. Nossa alma especial para nós, Senhor, dentro das casas, dos mares, das famílias, aqueles
que estão nos vícios, que estão nas drogas, venham ser libertos. Aqueles que não te conhecem, venham te conhecer. Que venha haver salvação, transformação dentro dos nossos seres, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Você que adentrou a este canal, republique esta palavra. Faça com que alcance vidas. Faça com que alcance almas. Mande para o teu amigo, para o teu inimigo. Mande para aqueles que estão nos vícios, no crime, na droga, para que aceite a Jesus, para que conheçam a Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela se encontra em Mateus 22, 37. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos dizer em Mateus 22, 37. E disse-lhe: amarás ao Senhor, ao teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos de toda a lei e dos profetas. Estando reunidos os fariseus, entregou-se a Jesus, dizendo: pensais vós do Cristo, e quem é o Filho? E disseram-lhe: filho de Davi? E disse ele: como então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: e disse Senhor ao meu Senhor, assentar à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos sob o escápulo dos meus pés. Vamos retornar ao segundo mandamento. Mateus 22, 39. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Reflita nesta passagem. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento fácil ou é um mandamento difícil? O primeiro mandamento: amarás ao Senhor, ao teu Deus, acima de todas as coisas. Amarás de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amarás a Deus acima de tudo. O segundo mandamento é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos da Bíblia, os dois mandamentos que Deus fala, os dois mandamentos que Deus determina à humanidade, dois mandamentos entre os 10. E qual de nós cumprimos estes mandamentos? Porque quando Deus manda amar ao próximo como a ti mesmo, Ele está mandando você tratar ao teu amigo, ao teu parente, como você mesmo. Ele está falando, determinando para que você ame todos aqueles que você encontra ao teu caminho como a ti mesmo. E nós amamos como a nós mesmos, porque muitas das vezes bate alguém à porta das nossas casas e nós estamos a nos alimentar do melhor e damos o pior ao próximo. Ou nós temos uma conta bancária gorda, cheia de dinheiro, e estão passando fome, e aí nós tiramos, mas a nossa mesa está comendo do melhor, e nós tiramos o pouco e damos como esmola, não como oferta. Será que nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos? Vendo as dores, as pessoas caídas nas ruas,
nos álcool, na droga, nos vícios. Nós estamos amando ao próximo como a nossa semelhança, como a nós mesmos. Nós estamos tratando ao próximo como Deus mandou e determinou que nós fizéssemos. E olha que esse é um dos mandamentos mais fáceis. E a humanidade não tem cumprido. Amai ao teu próximo. Amai aqueles que você gosta. Aí muitas das vezes a pessoa precisa de você. Está lá precisando de um abraço, de um carinho. Eu não quero nem saber. O problema é dessa pessoa. O problema é dele. Eu já tenho os meus problemas. Eu não quero saber de nada. Mas Deus nos mandou amar ao próximo como a nós mesmos. E se você não ama o próximo, quanto mais amarás aos teus perseguidores, aos teus caluniadores, aos teus inimigos, aos que te acusam, aos que te oprimem, aos que querem mal a tua vida. Deus nos determinou que nós amássemos aos nossos perseguidores, que nós amássemos aqueles que nos fazem mal, que nós amássemos ao próximo como a nós mesmos. Mas como nós podemos amar ao próximo como a nós mesmos, se nós não estamos conseguindo amar nem aos nossos amigos como nós mesmos, nem os nossos parentes como nós mesmos? Porque a palavra ela nos fala: eu não vim para trazer o amor nos últimos dias, eu vim para trazer a espada. A espada está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produzir maus frutos será desarraigada, arrancada, lançada ao fogo. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. O joio cresce junto com o trigo junto com o joio. Parece trigo, mas é joio. O joio parece trigo, mas não é trigo. A diferença entre classes e nações, entre reinos, entre sociedades, entre departamentos, entre pessoas, entre seres humanos. Se todos nós somos constituídos como criatura de Deus e ao alcançarmos a Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, nós nos tornamos filhos de Deus. Ou porque esta divisão? Ou porque a divisão que nós mesmos colocamos diante dos nossos olhos? Uma divisão que nos leva ao inferno e não a Deus, que nos desvia do caminho de Deus e não indo ao reino dos céus. Porque aquele que não cumprir os mandamentos de Deus nessa terra, as determinações de Deus nessa terra, não adentrará ao reino dele. Quão difícil é a chegar a este momento. Mas ele sabia, porque ele falou: tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. Ele suportou todas as tuas dores que você está passando, o teu sofrimento, a sua falta de amor, o seu desamor, a sua desesperança, a falta de amor do próximo para contigo, a falta de reconhecimento do próximo para contigo, porque muitas das vezes nós fazemos ao bem, mas nós queremos ser reconhecidos. Quando Jesus fala assim: se tem duas túnicas, dá uma ao próximo, não é para você anotar e escrever a quem você está fazendo, é para que você faça ao bem, sem mostrar a quem. É para que você cumpra isso diante do seu ciclo terreno de vida e de existência, todos os dias. Quantos tem a mesa cheia, fartura cheia, bate uma pessoa que está lá 3, 4, 5 dias virado usando droga na rua? O cara bate desesperado porque depois vem a fome. Vem a fome, o cara tá 7 dias sem comer, 8 dias sem comer, o cara te pede um copo de água, te pede uma comida, você está com a sua mesa farta, cheia, e você fala assim: sai daqui, eu não tenho nada. Quando você se chegar diante de Deus, você irá pagar os teus pecados, porque Ele não está te pedindo dinheiro para usar droga, Ele está te pedindo um alimento. Se tem fome,
mate a fome daquele que tem fome. Se tem sede, mate a sede daquele que tem sede, que seja o seu inimigo. É um mandamento do Senhor, o nosso Deus. E se nós não estamos amando nem ao próximo como a nós mesmos, quanto mais nós vamos amar aos nossos inimigos. E quanto mais nós vamos amar a Deus acima de todas as coisas, sendo que nós estamos na concupiscência da malignidade, por falta de entendimento e compreensão, seguindo doutrina de homens e se desviando dos mandamentos da Bíblia. Nós estamos focados em dançar, em pular, em agitar, mas não em salvar vidas, almas, em progredir para o reino de Deus, para fazer, para amar a humanidade, porque só o amor, sem amor nada vale. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse dons de milagres, de maravilhas, mas sem amor, nada disso valeria. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo compadece. O amor é o maior dom, porque Deus te amou naquela cruz, acarregando a cada sofrimento teu e meu e de toda a humanidade. Ele nos amou e se subdividiu e se fez filho, vindo por nós. E como nós podemos dizer? E muitos falam assim: o meu Deus. Mas o seu Deus, qual é o seu Deus? É o Deus da Bíblia? Você está seguindo os mandamentos deste Deus? Você está fazendo a vontade deste Deus? Porque é uma coisa muito simples: amai a Deus acima de todas as coisas. E quando você ama a Deus acima de todas as coisas, as portas começam a se abrir. As portas do seu pensamento, do seu entendimento. Porque esta palavra é viva, é eficaz. Ela não veio diante dos teus olhos para ficar no teu armário, não. Ela não veio para ficar na tua estante, não. Ela veio para que tenhas entendimento, orando a Deus, pedindo a presença do Espírito Santo. Mas eu quero celular. Estão deixando de buscar o conhecimento do Espírito. Quando a Bíblia fala e nos relata que o homem passaria a ser amante de si mesmo, amante das suas concupiscências, se desviando do caminho de Deus, eles deixariam de seguir o livro sagrado, a doutrina sagrada, porque igrejas operam com demônios dentro dos templos, fazem a vontade. Aí as pessoas são enganadas porque tem o manual da vida escrito a preço de sangue, mas hoje, como tem a tecnologia, que eu posso colocar qualquer tipo de interpretação que eu quiser, eu vou usá-la. Mas você não está tendo conhecimento, porque o verdadeiro conhecimento ele vem da presença, ele vem do Espírito, de você a ler pausadamente, se revelado por Deus, aquilo que está escrito, que foi a preço de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela minha vida, pela tua vida, e o sangue de todos os profetas e de todos que morrem nesta terra, em amor ao Evangelho de Cristo, o Evangelho genuíno, que amas não só ao próximo, mas ama aos teus inimigos, aos teus perseguidores, amando a Deus acima da tua casa, dos teus bens, do teu pai, da tua mãe, acima de tudo quanto existe vida. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas, porque quando nós amamos a este Deus, a presença do Espírito nos revela ao caminho a trilhar. O que devemos fazer? Para onde devemos ir? Ou com quem devemos caminhar? Águia anda com águia. Se você andar com urubu, você vai se afundar. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas se eu tenho muitas coisas dentro de mim e eu não estou amando nem ao meu próximo, quanto mais ao meu inimigo. Você tem amado ao teu filho, a tua filha que às vezes está no vício, nas drogas? Você tem amado a eles, aqueles que querem mudança, porque tem uns que não querem. Tem uns que não querem mudança, mas aqueles que sofrem, que querem mudança e transformação, você tem amado a eles?
E mesmo aqueles que não querem, você deve orar por eles. Mesmo aqueles que não querem, você deve continuar a orar por eles, porque não somos nós que mudamos. É Deus que transforma. Ele é todo-poderoso para transformar a tua história, a minha história, a vida de todos que acreditam nesta palavra. Mas os fariseus estavam ali a falar com Jesus, a perguntar a Jesus se ele conhecia o Messias. Muitos estão dentro do templo servindo a Deus há anos, dentro das igrejas, e não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. Se Deus, existe o mundo espiritual que se materializa, existe o mundo espiritual sobrenatural dentro de um mundo físico. Quantas vezes você negou comida para Jesus e água para Jesus? Quantas vezes você deixou de ajudar ao próximo, tendo, sobrando e dando o que lhe sobrava? Quando você for fazer ao bem ao próximo, não faça querendo receber em troca. Não faça querendo receber em troca. Não faça querendo receber de volta. Faça de todo o teu coração, como se você estivesse fazendo a Deus, porque Ele fez por você naquela cruz. É incomparável, é o maior ato de amor da humanidade, o que Ele fez para você. É o maior ato de amor da humanidade. E quando nós clamamos ao Senhor, ao nosso Deus, para vir diante de nós, para que contemplarmos a presença dEle, Ele vai falar com você assim: você tem feito bem ao próximo? Ah, eu estou com uma causa na qual eu não consigo solucionar. Mas se você está sendo amante de si mesmo, porque a palavra ela é exata, os amantes de si mesmos são aqueles que amam mais aos teus problemas do que os problemas dos outros. Os que levam mais se achando, se colocando sempre em primeiro lugar, os amantes de si mesmo. Eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou delano. Porque são assim agora. Ah, vai pregar. Ah, vem o maior ministrador da palavra, que não sei o que, de todos os tempos. Aí eu pergunto assim: Jesus vai estar na casa? Porque Jesus está ficando por último. Jesus Cristo está ficando por último. Jesus Cristo está ficando por último. Primeiramente Ele, Jesus Cristo, o Deus único, fiel e verdadeiro. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai ao próximo como a ti mesmo. Mas eu vos digo: amai aos teus inimigos, aos teus perseguidores, aos caluniadores. Amai a todos como Ele vos amou. E amou sendo vós pecadores. Todos nós somos pecadores constantes. Pecamos todos os dias no agir, no falar, no pensar, no julgar. Nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo terá luz. Se o meu olhar for tenebroso, com trevas serão ao meu olhar. E muitas das vezes nós estamos não entendendo aquilo que Deus tem para nós. Nós não estamos a entender aquilo que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós estamos a nos afastar do caminho, achando que estamos no caminho, mas estamos fora do caminho. Porque fazer a vontade de Deus no mundo em trevas não é fácil. Fazer a vontade de Deus no mundo que caminha para o precipício do abismo não é fácil. Ser luz em meio à escuridão não é fácil. Produzir frutos aonde que a terra é sequidão não é fácil. Sempre vai ter aqueles que vão colocar as pedras de tropeço ao seu caminho. Mas como você ama a Deus, está temendo a Deus neste momento, respeitando a palavra de Deus, vindo ter um conhecimento da parte do Senhor, porque quem ensina não sou eu, é Deus. Eu nunca estudei, não tenho curso, fiz só o ensino fundamental básico.
Mas Deus, Ele nos revela usando da sabedoria da Tua palavra. Que a palavra de Deus é o conhecimento do manual da vida. Esta palavra que é imutável e que jamais irá passar. Pode passar os céus, pode passar a terra, pode passar tudo que existe nessa existência, mas a palavra do Senhor, ela jamais irá passar. Agora aqueles que estavam ali sendo homens da lei, eles eram sacerdotes, conhecedores da palavra. E os fariseus, ouvindo ele, fizeram emudecer-se aos saduceus, e reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, entregou para ele experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? O fariseu, os saduceus, os escribas, todos ali que estavam ali no templo, sacerdotes, os que estavam ali conhecedores da lei de Deus, eles fizeram essa pergunta para o próprio Deus. Eles fizeram esta pergunta para o próprio Deus: qual é os maiores dos mandamentos? Aí Jesus responde para eles dessa forma aqui. Jesus lhe disse: amarás ao Senhor, ao teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro mandamento, e o segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: dois desses mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Estando reunidos os fariseus, interrogou a Jesus, dizendo: pensai-vos vós dizer, filho de Davi? E disseram: como ele pode ser filho? E como é que Davi, sendo que Davi clamava ao Espírito, chamava-lhe Senhor, dizendo? E disse Jesus: Senhor, meu Senhor, assentai à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos capos do meu pés. E Davi, pois, lhe chamado Senhor, como é o seu filho? E ninguém podia responder-lhe a uma palavra, e nem daqueles dias ousou mais alguém interrogá-lo. Olha a ousadia. Olha a ousadia do ser humano. A ousadia do ser humano. Os doutores, mestres da lei, mestres das leis, conhecedores das leis. Eles estão a interrogar o Deus único, fiel e verdadeiro. Eles estão a interrogar a Jesus Cristo. Eles estão a interrogar o próprio Deus. Só um minuto que eu só estou arrumando aqui. Posso estar quebrando. Eles estão a interrogar o próprio Deus. E como pode o homem interrogar o próprio Deus? Como pode o homem interrogar aquele que tudo criou? Como pode nós, como seres humanos, querer ser igual a Deus? Como podemos ser igual a Deus? Como podemos nós sermos igual a Deus? Como podemos nós responder? E se Deus falasse, Jesus falasse assim: onde estava você quando eu findei os pilares do universo? Onde estava você quando eu falei haja vida, haja luz e houve luz? Quando eu falei com você, quando eu findei os portais da glória
da eternidade? Quando eu fundei o espaço, o tempo? Quando estava? Onde você estava? Mas Jesus Cristo foi humilde com eles. Eles eram os conhecedores e não reconheceram a Jesus Cristo como o único Deus, o Rei, o Senhor, o Criador do universo, sendo eles homens doutorados, entendidos, fariseus, saduceus. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés, eis que estão assentados os escribas e os fariseus. Uma pergunta, não uma afirmação. Observai, pois, praticai. Isto é uma pergunta. Então falou Jesus à multidão. Está em Mateus 23. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus? Observais, pois, e praticai tudo o que disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem o que e não praticam. Pois atam fardos pesados, difíceis para suportar, e põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-lo. Olha só. Aqueles que se dizem ser os santarrões da era. Os santarrões da era. Ah, o fulano de tal vai estar lá a pregar. Colocam fardos e jugos, mas não recebem o pobre, o órfão, a viúva, o abatido, o viciado, o drogado, os que precisam de salvação. Não pregam salvação, não pregam santificação, não pregam libertação. Os templos grandes produzem muito dinheiro. São verdadeiros comércios, se enriquecendo, andando de jatinho, de aeronave, tendo palacetes, castelos de areias que serão derrubados e destruídos de uma só vez. Mandam que vocês carregam fardos pesados para vocês, sendo que Jesus já carregou os fardos na cruz do Calvário e te fez liberto e não escravo. Mas eles mesmos, quando vem a assolação sobre a vida deles, nem com o dedinho eles não conseguem, porque são as meninas de Satanás e não filhos de Deus, que têm levado ovelhas para o matadouro por não conhecer a palavra, não conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Fazem todas estas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos felictários e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Quantas igrejinhas você chega, dá cheio de cadeirinha lá atrás do altar, lá sentado lá? Hã? Quantas igrejas você chega lá, tá cheio igualzinho os fariseus, saduceus? Cheio de cadeirinha vermelha, azul. São as poltronas de lugares, e cada um tem seu lugar marcado lá, e o outro sentar. Dá até briga. Fazem todas estas obras a fim de serem vistos pelos homens. Amam os primeiros lugares nas mesas, nas cadeiras das sinagogas, nas saudações das praças, a serem chamados pelos homens de pastores, de rabi, de mestres. Porque isso é só o vaso. O mestre é saber, o Cristo, todos vós sois irmãos. Jesus Cristo aqui ele nos fala que nós somos os vasos de barro e a glória é dele, a honra é dele. Ele é o olheiro, ele que dá unção, é ele que dá transformação, é ele que faz o caminhar, é ele que fez o planeta existir, é ele que trouxe a vida à humanidade. E ninguém da terra chameis vaso, vossos pais, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. E nem vós chameis mestres, nem vós. Ó, Mateus 23, 10. Vou até grifar isso aqui. Só um minuto.
nem vós chameis mestres, porque só é o vosso mestre, que é Cristo. Então Deus já deu uma determinação. O título de pastor não cabe ao homem. O título de mestre não cabe ao homem. Cabe sim aos fariseus, aos saduceus. Nós somos anunciadores do reino dos céus, ceifeiros do reino de Jesus Cristo, para trazer salvação à humanidade. Mensageiros, anunciadores da palavra de vida eterna, que traz vida e salvação. Mateus, depois vocês podem conferir. Mateus 23, 10. Não vós chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. E Jesus Cristo vai falar em Salmos: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Salmos 23. Quem é o homem para ser reconhecido, para ser grande, achar que é grande? Por isso que muitos desses terminam com doenças horríveis. O final da vida são tristes e sem Deus. Sabe por quê? Porque estão sendo amantes de si mesmo, enganando ao próximo, se colocando nas cadeiras dos lugares de honra. A honra deles, a glória é para eles, não para Deus. Porque toda honra e glória seja dada ao Senhor, somente ao Senhor dos exércitos celestiais, que constitui todo o poder, domínio, e a glória é sempre para Ele seja dada. Mas vós que sois escribas e fariseus, são hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus. E o que a si mesmo exaltar será humilhado, e ao que si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais aos homens ao reino dos céus. Fechais as portas do conhecimento da humanidade para que alcanceis ao reino dos céus. Jesus Cristo nos avisou, e muitos leem a Bíblia, e todo tipo de abobrinha que está sendo falada no altar: eu estou recebendo uma chave de casa, uma chave de carro, uma chave de moto, e não recebe nada. Só está enriquecendo pastores, porque eles estão fechando a porta do conhecimento da humanidade, para que não adentrais ao reino dos céus e à justiça do Senhor, para que não conheceis ao caminho da verdade, porque é só Jesus Cristo que conduz à verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se hoje ele chegasse, sendo ele, nazireu, cabeludo e barbudo, chegasse lá, porque naquela época se vestia com pano de linhagem de saco, chegasse em grandes templos, de barbudo, cabeludo, sujo, porque às vezes eles passavam dias sem tomar banho, porque cruzavam desertos a pé para pregoar a palavra, levar essa palavra de salvação que hoje chega à tua vida numa facilidade tremenda, e você ainda endurece o teu coração por não aceitar. Se ele chegasse e adentrasse a um templo desses, eles dariam esmola para ele e botariam ele para fora. Ele preveu isso tudo, que está na nossa era, esta palavra. Porque os homens, fechais aos homens ao reino dos céus, e nem vós entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Eles fecham o conhecimento da humanidade para que não adentre ao reino dos céus, sendo eles conhecedores, mas manipulando esta palavra para prosperidade das suas vidas, porque fizeram pactos com demônios, e os demônios operam dentro dos templos grandes. Por isso que Deus falou: haja luz, e viu que a luz era boa. Querem imitar, parece trigo, o joio parece trigo, cresce com trigo, parece trigo, mas é joio, não produz trigo. O trigo é trigo e sempre será trigo. A palavra é uma só. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que abra o seu entendimento, que não sou eu que vou te salvar, não é o seu pastor, o seu padre, não é ninguém desta humanidade. O Salvador chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ai de vós, escribas e fariseus, pois que
percorreis ao mar, a terra, fazendo um presbitério. Depois de tardes feitos, fizeres os filhos ao inferno 2 vezes mais do que vós. Vós, condutores de cegos, que dizem a qualquer um jurará pelo templo, isso nada mais é jurar pelo ouro do templo. Este é devedor. Deus, ele já fala aqui que todos aqueles grandes templos que estão roubando dos seres humanos, roubando dos humildes que frequenta. Você tem coragem de fazer um dízimo, de ofertar um dinheiro para que a sua família... A pessoa está com o parente lá morrendo no leito de enfermidade. Faça um voto de R$1.000 para que Deus cure. Filho do diabo, hipócrita fariseu, já está 2 vezes o jugo deste maldito no inferno. Assim diz a palavra. Depois vocês leem Mateus capítulo 23, lê tudo, para que tenham entendimento e veja que eles cegam de vocês adentrarem ao reino dos céus, vendendo o que não são deles, negociando. São templos que negociam a verdade, negociam, vende a bênção. Você está pagando por algo que não são deles, porque quem cura é Deus, quem transforma é Deus, quem restabelece é Jesus Cristo, quem cura é Jesus Cristo, e é pelo nome de Jesus que nós somos curados, vivificados, restaurados, restabelecidos, renovados. Estamos purificados, santificados, e pelo nome de Jesus é que nós temos vida e vida eterna. Você que adentrou a este canal para ouvir esta mensagem, e você ainda que está tendo conhecimento agora, o que vai te salvar não é o teu pastor, não é o padre, não é a religião, não são os fariseus nem os saduceus. Quem vai te salvar se chama Jesus Cristo, caminho, a verdade e a vida. E hoje a palavra do reino dos céus é chegada à porta dos vossos corações, para que tenham vida e que esta vida haja transformação. Transformação de caráter, de mente, de espírito, de alma e de coração. Então você está conhecendo a esta verdade. Esta verdade chegou aos vossos lares, às vossas casas, às vossas famílias, aos vossos ouvidos. Agora é a parte mais importante. O machado está posto à raiz das árvores. A árvore que produzir bons frutos será colhida, a que produzir mau fruto será desarraigada, lançada, cortada, jogada no fogo do inferno. Então, quando você conhece esta verdade, existem os livros, Apocalipse 23, 15. Aquele que não for achado escrito no livro da vida não tem parte com Deus. Foi lançado no lago de fogo do inferno. Apocalipse 20, 15. Você quer ir para o céu ou você quer ir para o inferno? Porque para você caminhar, para entrar no reino dos céus, o primeiro passo é você aceitar a Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Você tem que ser escrito no livro da vida, que isso eles não pregam. Você tem que estar escrito no livro da vida. Porque se você não estiver escrito no livro da vida, muitos estão dentro da igreja, mas nunca confessaram a Jesus da sua própria boca, nunca foram escritos no livro da vida. E se você não for achado escrito, Jesus vai falar com você assim: apartai-vos vós de mim que pratiqueis iniquidades. Apartai-vos de mim, vós que pratiqueis iniquidades. Então, se você não é escrito no livro da vida, e se você ainda não aceitou, Jesus está à beira do caminho. Este é o momento, o tempo é esse, a hora é chegada. A hora da salvação, a hora da cura, do milagre e da libertação da tua mente e dos teus pensamentos, para que você possa adentrar ao reino dos céus e à justiça do Senhor. Você vai dizer assim comigo: não precisa mandar mensagem e escrever. Não precisa dar oferta. Aqui ninguém cobra nada. Aqui é de graça o que eu recebi de graça. E de pelo mundo pregar o evangelho a todo ser, a toda criatura. Restaurarás, viverás eternamente com o Senhor, o teu Deus. Aquele que seguir estes mandamentos. Amai a Deus acima da tua casa, dos teus bens. Amai a Deus acima de todas as coisas. Amai a Deus acima dos teus pensamentos. Amai a Deus acima da sua própria vida. Entregai o teu caminho ao Senhor. Confiai no Senhor, o teu Deus, que te formou, que te fez e que te restaurou neste momento. E você que está à beira do caminho, não estou aqui a pregoar a religião, a tua igreja. Aonde você vai, é com você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Mas você tem que estar escrito no livro da vida para que tenha vida. E se você quer ser escrito no livro da vida, não precisa você pagar, ofertar nada. É de graça. Você vai simplesmente colocar a mão no teu coração e confessar a Jesus Cristo da sua própria boca, para que você adentre ao reino dos céus. E você vai praticar os mandamentos da Bíblia. Você vai seguir a Deus, vai ter o conhecimento da Bíblia. Conhecereis a verdade está dentro da Bíblia Sagrada. Não a verdade que homens doutrinadores, falsos doutrinadores apregoam, usando de benefício da palavra para corromper o caráter da humanidade.
Por isso que são poucos que entrarão por este caminho, por falta de compreensão e de conhecimento. Coloque a mão no teu coração agora, neste momento, em nome de Jesus, que eu vou orar pela tua vida. E fala assim comigo: Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Eu te aceito, te reconhecendo como meu Deus único, fiel e verdadeiro. É necessário que você repita da sua própria boca: Senhor Jesus Cristo, eu te reconheço como meu Deus. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais sejas apagado. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma, da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Você que está à beira do caminho, fala assim comigo. Está querendo voltar para a presença do Senhor? Senhor Jesus, reescreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Eu restabeleço o elo contigo, diante do Senhor Jesus Cristo, te reconhecendo em todos os meus caminhos. Senhor, escreve o nome destas pessoas. A glória do Senhor aí, ó. Olha, que lindo. Ó, deu um arco. Aleluias. A glória dele é sempre para ele, é sempre por ele. Oh, aleluias. Ele é maravilhoso. Vou tirar aqui só para mostrar para vocês ali. Aleluias. Olha a glória do Senhor. Olha que lindo. Olha como que ele é poderoso neste lugar. E quando a gente prega a palavra da verdade, ele se manifesta de uma forma sobrenatural, numa nuvem de glória, porque aquele que vive diante da verdade do nosso Deus, ele é tão maravilhoso, santo e glorioso, e ele te ama infinitamente neste momento. Muitas pessoas estão nos seus afazeres, sabendo se não vão levantar amanhã, não sabe como estarão, mas Deus, ele está presente aqui, com o manto da tua glória, para cobrir-vos, porque Jesus Cristo ama a todos vocês. Olha como que isso é sensacional, como que Deus é especial para nós. Olha só, olha como que Deus ama cada um de vocês. É porque hoje esta palavra está trazendo salvação, está trazendo vida aos vossos corações. Isso é real, não é montagem e de filmagem não, tá? É ao vivo e a cores. É ao vivo e a cores. Isso chama-se a glória do Senhor sobre toda a terra. A glória do Senhor. Olha como é lindo, lindo. Esta mensagem, vocês dão uma refletida nesta palavra. Eu vou orar pela vida de vocês. Eu vou orar pela vida de vocês, para que Deus possa abrir o caminho, quebrar as correntes do inimigo, os laços, os embaraços, para que tenham salvação e vida eterna diante do Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, enfermos neste momento, que está no mundo dos vícios, das drogas, Jesus vai te libertar. Desligue todo o seu pensamento das coisas corruptivas deste mundo e ligue os seus pensamentos diante do Senhor, o nosso Deus. Libere o perdão ao teu coração para que o milagre venha acontecer. Se você está buscando para um parente, para um familiar, que assim Deus vai fazer com a conformidade da tua fé. Senhor Jesus Cristo, remove, Pai, a pedra. Remove, Senhor, todo o embaraço da pedra. Remove, Senhor, todo o embaraço. Nesta noite houve salvação, houve entrega verdadeiramente, houve conhecimento da tua palavra, porque o Senhor é soberano, Senhor. Senhor, reflete sobre eles, Pai, a presença do teu Espírito, tirando toda a impossibilidade, todas as trevas de dentro dos vossos corações, para que sejam restabelecidos, para que sejam curados, vivificados, restaurados, renovados, sejam curados pelo nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus que nós curamos, é pelo nome de Jesus que nós salvamos, é pelo nome de Jesus que nós tiramos as doenças, as legiões, as
malignidades, as potestades, nós tiramos pelo nome de Jesus. Resplandeça a tua glória de uma forma sobrenatural. A cara soerebequemelácia, Santo de Israel, vai tocando, Senhor, nas vidas, nas almas, dos corações. É neste momento, Senhor, que nós oramos, que nós proclamamos, Senhor, a vitória. É que nós proclamamos, Senhor, que todos os empecilhos, embaraços, maldições hereditárias, que todas as legiões de demônios venham sair agora pelo sangue de Jesus. É pelo sangue de Jesus que nós oramos, que todos os demônios venham sair, Senhor, das casas, dos lares, das famílias, em nome de Jesus. Nós clamamos e proclamamos o teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, é fiel, é verdadeiro, e nós cremos, acreditamos num Deus que faz milagres, num Deus que faz maravilha, um Deus cujo está firmado sobre todos os céus e todas as terras, o Deus que pode fazer a tua impossibilidade nesse momento se tornar possível, se assim acreditar. Vai de encontro aos leitos de enfermidades, aos leitos de hospitais, vai de encontro, Senhor, aos países, vai de encontro, Senhor, aos bairros, aos estados, às cidades, vai de encontro à vida destes, Senhor, que estão, Senhor, neste momento, Senhor, a ouvir esta oração, para que haja transformação, para que haja renovação, para que haja libertação. É pelo nome de Jesus que nós proclamamos, é pelo nome de Jesus que nós proclamamos, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é justo, e a tua glória já se faz presente diante dos altos céus, para que nós possamos contemplar com os nossos olhos, para que nós possamos ver que cada dia o Senhor nos dá um novo amanhecer, um novo dia, uma nova oportunidade de estar diante da tua presença. Oh, quão grandioso e bondoso és o nome do Senhor dos exércitos celestiais, que te ama demais neste momento e que te chama para que tenha salvação, para que tenha vida eterna diante dos vossos corações, para que vivas e não morra, para que sejas liberto e não escravos. Vai tocando, Senhor, aonde que tiver um vício, saia em nome do Senhor Jesus, que todo espírito do vício, espírito das drogas, venham bater em retirada. É pelo nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que nós determinamos, é pelo nome de Jesus que nós curamos, é pelo nome de Jesus que toca agora, Espírito Santo, lá, Sorikiribicala, Soricanta, Deus de poder e de glória, vai tocando em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, vai curando a alma, o íntimo, o coração, vai tirando a depressão, vai visitando as cadeias, os presídios, vai visitando, Senhor, os becos, as favelas, vai visitando as vielas, vai tirando aqueles que estão no mundo do crime, das drogas, do tráfico, Senhor, aqueles que estão em guerra, vai restaurando, restabelecendo, vai restituindo, Senhor, os que estão caídos, os que estão enfermos, que sejam curados, libertados, vivificados, renovados pela presença do Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Que assim seja, em nome de Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você adentrou a este canal agora e ainda você não aceitou a Jesus Cristo como teu Deus único, fiel e verdadeiro, eu quero te dizer que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus Cristo é a vida. E só Ele pode te curar, só Ele pode te salvar, só Ele pode fazer com que você adentre ao reino dos céus. Entrega o teu caminho ao Senhor, o teu Deus. Confia no Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. Porque mesmo que as tuas dores, os teus sofrimentos, as tuas lutas, as tuas provas sejam grandes, mas olha para estes céus. Deixe de olhar para as tuas dificuldades neste momento. Deixa de olhar para as tuas provas neste momento, porque Deus já restabeleceu, já curou, já salvou, já libertou. Porque a fé, nós colocamos ela em prática, porque a fé sem obras é morta. E se você não acreditar pelo poder da fé, porque quando Jesus Cristo chegava para orar para um doente, ele perguntava: quer ser curado? Agora ele te pergunta agora nesse momento: o que queres que eu te faça? Vai conectando com Ele dentro do teu ser, da tua alma, e falar assim: Senhor, me ensina, Senhor, a te amar acima de todas as coisas. Me ensina, Senhor, a amar ao próximo como a mim mesmo. Me ensina, Senhor, a amar os meus inimigos. Me ensina a fazer a tua vontade. Me ensina, meu Deus, a cada dia a fazer a tua vontade. Porque Ele nos falou para que tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu ao mundo.
e nós também venceremos este mundo em trevas. Porque as coisas vêm para nos desviar do foco, as coisas vêm para nos tirar da presença do Senhor. Mas quando você está firmado na rocha e vivificado na palavra do eterno Criador dos céus e da terra, você está tendo vida eterna. Então vai pelo mundo, pregue o evangelho ao teu amigo, ao teu inimigo, ao teu vizinho, ao teu parente, à tua família, aos teus familiares. Dai uma palavra de esperança, de vida aos que sofrem, aos que perecem, aos que estão no mundo do crime, das drogas, dos vícios. Pregue a palavra do Senhor, salve vidas, salve almas. Porque muitos não têm vergonha de falar das coisas deste mundo. Dançam no meio dos outros, pulam no meio dos outros, se prostituem no meio dos outros, mas tem vergonha de falar do amor de Cristo e de falar e de pregar do amor de Cristo. Muitas almas perecem. É necessário que a pregamos. Jesus Cristo está voltando para buscar a humanidade. E muitos de nós estamos dispersos neste momento. E assim como um raio sai do Oriente e cruzará o Ocidente, assim será a volta de Jesus nesta terra. Tome cuidado do que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Esta coroa se chama vida, a pérola preciosa, a porta para você entrar a vida eterna, do corpo mortal para um corpo imortal, para viver eternamente. Chama-se Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Isto a ciência não te contou, isto a Globo não mostrou, as redes de televisão não mostrou, que só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus Cristo é a vida. Então não importa o país na qual você esteja, a nação na qual você esteja, por essa transmissão neste momento, mas que Deus chegou ao teu coração e você conheceu esta verdade. Esta verdade ela vai te libertar dentro do teu coração. A religião que você vai escolher, a igreja que você vai escolher, primeira coisa, a verdadeira religião está dentro da Bíblia Sagrada. Amar ao próximo como a ti mesmo. Visitai os órfãos, as viúvas. Alimentai aqueles que têm fome, sede e frio. Ide pelo mundo, pregai o evangelho a todo ser, a toda criatura. Porque todos nós somos sacerdócios do nosso Deus. Todos nós fomos comprados a preço de sangue. E não há maior e nem menor nesta terra, porque toda a glória é dele, toda a honra é dele, e ele usará qualquer um que adentrar ao reino dos céus e que buscar poder e se revestir do alto e da presença do eterno. Assim ele fará, como ele se manifestou a este lugar, diante dos nossos olhos, porque ele é maravilhoso. E a glória dele sempre está sobre este lugar. Daniel orava 3 vezes durante o dia da sua janela. E ali Deus falava com Daniel. Se você ainda não é inscrito neste canal, faltam 43 segundos para acabar. Se inscreva neste canal, um canal de bênção. Compartilhe para as pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Sempre nós estamos trazendo uma palavra para Deus curar, para Deus libertar, para Deus salvar. E quando você ajuda a espalhar o evangelho de Jesus Cristo, você está fazendo a vontade de Deus. Mande para os viciados, para os que estão nas drogas, no crime. Mande para os que estão doentes, enfermos. Mande para que Jesus Cristo opere milagre. Eu não opero milagre, mas o meu Deus opera grandes milagres, sinais e maravilhas. A paz do Senhor Jesus, que Deus dê a todos vocês uma semana